A paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui já na nossa última aula do trimestre e quero dizer para você que eu estou muito grata a Deus porque nós vencemos durante esse trimestre. E nós podemos dizer então que até aqui o Senhor nos sustentou e estamos felizes porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu quero te saudar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer que para mim é um prazer ter você aqui no meu canal mais uma vez, nesta última aula, mesmo que os nossos alunos, a maioria deles estejam de viagem, mas nós professores precisamos estar prontos, preparados para esta última lição e encerramento do nosso trimestre. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E eu espero que você tenha um ótimo encerramento de trimestre. Nós vamos presentear os nossos alunos matriculados, os que não tiveram nenhuma falta durante este ano, os que tiveram menos falta durante os trimestres, eles também serão presenteados neste encerramento. E vamos fechar com chave de ouro. Vamos fazer uma grande festa, uma confraternização maravilhosa em nossas igrejas. E eu espero que você também aí na sua igreja tenha um ótimo encerramento de trimestre e uma confraternização maravilhosa com toda a sua classe. E eu quero agradecer a todos os irmãos que este ano de 2018 estiveram comigo aqui no meu canal e eu sou muito grata ao carinho de cada um de vocês. E hoje na lição de número 13, nós vamos falar sobre a humildade e o amor desinteressado. A parábola conhecida como a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Somente o evangelista Lucas relata esta parábola, este jantar. E nós estamos em um cenário totalmente diferente dos demais, das outras parábolas que nós comentamos aqui durante esse trimestre. Aqui, nesta parábola, neste contexto, é um dia de sábado, Jesus sai da sinagoga e o líder daquela sinagoga naquele dia, naquele sábado, depois daquele culto, entre aspas, ele convida Jesus para ir para uma bodas em sua casa, uma ceia, um almoço ou um jantar, nós não sabemos, não fica bem explicado na parábola que horas que era esta ceia, né, que Jesus tinha sido convidado. E Jesus sabia muito bem o motivo pela qual eles tinham convidado Jesus para estar ali, né, presente junto com os fariseus. Nós sabemos que os fariseus, eles eram perseguidores, críticos de Jesus, e eles estavam esperando uma ocasião oportuna para que Jesus falhasse na lei, né, se contradizesse de acordo com a lei, e ele fosse apanhado em alguma coisa e eles tivessem do que acusar a Jesus. E eles acharam esta ocasião propícia, pois era um sábado, e Jesus não rejeitou este convite. Mesmo conhecendo o coração dos fariseus, Jesus ele não perdia nenhuma oportunidade. E quando Jesus chega na casa desse fariseu, tem ali um homem que está doente, a Bíblia chama ele de hidrópico, né, uma doença chamada hidropisia, que é o acúmulo de água em determinadas partes do corpo. Algumas pessoas dão nos braços, nas pernas, dão nas pálpebras e também na barriga, conhecida como barriga d'água. Não se sabe ao certo se aquele doente foi levado ali propositalmente pelos fariseus para pegar Jesus em alguma coisa, ou se aquele doente, sabendo que Jesus estava ali, ele entrou sem ser convidado para ser curado naquele sábado. A parábola também, ela não vai nos contar este detalhe, se aquele homem foi colocado ali como uma isca para Jesus, ou se ele entrou ali, né, de penetra para ser curado por Jesus. O fato é que os fariseus acharam que tinha encontrado uma ótima oportunidade para ter do que acusar Jesus. E nós vamos extrair desta parábola
lições maravilhosas para as nossas vidas. Assim como Jesus quis ensinar aquelas pessoas naquela época, Ele também nos ensina hoje por intermédio desta parábola maravilhosa. São vários ensinamentos que nós teremos aqui. E nós sabemos que Jesus, e os fariseus também sabiam, que Jesus ele já tinha feito muitas curas no sábado, mesmo que a lei proibisse, né, entre aspas, que se fizesse algum trabalho durante o sábado. E a cura desse hidrópico não foi a primeira cura que Jesus efetuou num sábado. Nós sabemos que também em uma sinagoga no sábado, Jesus curou aquela mulher que estava enferma, né, encurvada, durante 18 anos. Está em Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17. Também o cego de nascença, que Jesus curou no sábado. Aquele homem que estava endemoniado, ele também foi curado no sábado. E a sogra de Pedro, ela também foi curada no sábado. Os fariseus sabiam que Jesus, ele não se importava de fazer o bem e de agir com misericórdia durante os sábados, se aparecesse alguém que estivesse enfermo. E naquele sábado não foi diferente. Jesus conhecia o coração deles e aceitou aquele convite. Os fariseus não admitiam isso, que Jesus fizesse uma cura, né, um milagre durante o sábado. Para eles, a cura da pessoa não era importante. O importante era que se guardasse o sábado. Mas Jesus conhecia a hipocrisia do coração deles. E Jesus então faz uma pergunta para eles se era lícito curar durante os sábados ou curar aos sábados, né? E antes de Jesus curar aquele homem que era hidrópico, Jesus faz esta pergunta: é lícito curar aos sábados? E eles não souberam responder a Jesus, eles se calaram diante desta pergunta de Jesus e não ousaram responder a Jesus se era lícito, né? Jesus estava perguntando para eles: me é permitido usar de misericórdia com as pessoas durante um sábado? Porque é proibido trabalhar, eu não posso agir com misericórdia. Jesus está mostrando para eles que quando nós devemos ajudar o nosso próximo, nós precisamos ajudar, nós não olhamos o dia, mas nós precisamos ajudar quando estas pessoas, elas estão necessitadas de que nós façamos algo a seu favor. E ajudar o próximo, isso não tem dia, não tem hora. Aliviar o sofrimento das pessoas, isso não tem hora, isso não tem dia. E depois de curar aquele homem doente, Jesus o despediu. E aí ele faz uma outra pergunta aos seus ouvintes que estavam ali: será que se num dia de sábado um jumento ou um boi ou mesmo um filho, né? Algumas traduções, ao invés de usar a palavra jumento, elas usam a palavra filho. Se alguma dessas três coisas, né? Filho, ou um boi, ou um jumento, cair dentro de um poço e sendo um sábado, será que vocês não vão retirar este animal ou esta pessoa deste poço? O que Jesus estava dizendo para eles? Jesus estava declarando que eles eram inconsistentes quanto à lei. Quando a cura envolvia, né, o trabalho envolvia o bem pessoal de cada um deles. Era isso que Jesus estava dizendo para eles, provando para eles que Deus tem muito mais compaixão do que nós, seres humanos, um dos outros. Aqueles fariseus, eles viram o milagre, mas não creram. Eles viram o milagre, mas o coração deles ainda estava endurecido, cheios de pecados, e nada puderam falar para Jesus.
A misericórdia, Jesus estava dizendo para eles e também para os nossos dias, a misericórdia, ela deve ser exercida todos os dias. Eu preciso ser o próximo de alguém e ajudá-lo quando realmente essa pessoa necessita de que nós usemos com ela de misericórdia. E aí Jesus está ali naquela bodas e as pessoas continuam a chegar e vão tomando os assentos e elas escolhem, né, os assentos na mesa de refeição, mas ao lado do anfitrião. Elas vão escolhendo os primeiros lugares. A hora da refeição para o judeu, o assentar em uma mesa para um judeu é muito importante. Significa muito para eles, né, ser convidado para uma bodas e assentar nos lugares de honra, porque fala muito do que ele é, da honra que ele tem e do que ele representa para o anfitrião que o convidou. E Jesus começa a perceber o movimento dos convidados. E o que eles vão dizer? O que Jesus vai observar? Que eles escolhiam os melhores assentos. Eles queriam sentar nas primeiras poltronas, nas primeiras cadeiras que estavam ao lado do anfitrião. E nós concluímos disso tudo que mesmo nas situações mais comuns de nossas vidas, Jesus Cristo, Ele está nos observando. Ele está observando as nossas atitudes, assim como Jesus estava observando a atitude dos fariseus ali no momento daquela bodas e na hora de se assentar à mesa. E quando Jesus observa isso, então, né, depois de Jesus registrar estes fatos, como ele também registra, né, os fatos e as nossas atitudes em nossas vidas, Jesus então começa a contar esta parábola e ele vai se dirigir às duas classes de pessoas que estavam ali presentes, aos convidados e ao anfitrião. Jesus tem lições de vida para os convidados, Jesus tem lições de vida para o anfitrião. Jesus vai dizer para eles, para os convidados: quando vocês forem convidados para uma boda, não se assente nos primeiros lugares, pois pode ser que tenha um convidado mais importante do que você. E aí, então, quando você se sentar nos primeiros assentos e chegar este convidado mais importante do que você, o anfitrião fará com que você se levante deste lugar e procure um lugar mais afastado, né, da cabeceira da mesa, para que este convidado de honra se assente ao lado do anfitrião. E se você fizer isso, você ficará envergonhado, ficará humilhado, e quando você se levantar e for procurar um assento mais próximo, você não o encontrará e terá que se assentar nos lugares mais distantes da mesa. Jesus vai dizer: você então passará vergonha, você será humilhado diante destes convidados que têm mais honra do que você. Jesus está nos ensinando que o orgulho de um homem, em muitos casos, o rebaixará. Jesus está declarando aos fariseus que eles, no íntimo deles, eles se achavam melhores do que todas as classes religiosas que existiam na época. Eles acreditavam que por eles cumprir a lei, né, com tanta excelência, né, com aparência exterior, eles mereciam os melhores assentos no reino dos céus quando ele fosse estabelecido. Os fariseus acreditavam que eles sentariam nos melhores lugares lá no reino dos céus. Mas Jesus estava dizendo para eles que estes lugares, ao lado dele, são reservados por Deus. São reservados aos humildes que confiam em Jesus Cristo e que compete somente a Deus a dar este lugar de honra para alguém.
Jesus vai mostrar para eles que a honra, ela deve ser dada e não tomada à força. E depois de dizer isso, Jesus ele se dirige ao anfitrião e ensina-o que não deve se convidar para as bodas, para uma festa que você vai dar, apenas aos ricos, para as festas que você for efetuar em sua casa. Por que não somente aos ricos? Porque os ricos eles têm como retribuir o convite. O rico ele tem como pagar a gentileza. E quando existe essa compensação ou esta recompensa, você já está recebendo a sua recompensa aqui. Mas ele está dizendo para o anfitrião, não convide somente os ricos, os amigos, os parentes, as pessoas mais chegadas. Convide também aos pobres, aos mancos, aos aleijados, que não tem como retribuir a gentileza. Mas você não precisa ficar preocupado com isso. Você será recompensado na ressurreição dos justos e será bem-aventurado por isso. É sobre isso que nós falaremos hoje. Jesus ele traz lições preciosas para os seus ouvintes e para nós também. Jesus tem dois objetivos nesta parábola: ensinar que não devemos buscar lugar de honra no reino dos céus, pois no reino de Deus, servir é mais importante do que ocupar uma posição, que nós não devemos ser seletivos ao convidar pessoas para uma ocasião especial. Nós devemos convidar a todos, pois Deus chama a todos e convida a todos e aceita a todos. E nós, chamados povo de Deus, também não podemos ser seletivos quando vamos fazer os nossos convites. Devemos ser prestativos e servir a todos, pois quando atendemos as pessoas mais abastadas de dinheiro, elas têm como nos retribuir. Talvez você já tenha vivido essa experiência. E aí então nós já recebemos a nossa recompensa. E aí vira um troca-troca, não é mesmo? Eu te dou, você me dá, e assim vai passando anos a fio, essa troca, né, entre amigos, entre pessoas que podem recompensar aquele presente que ganhou de aniversário, ou que ganhou de Natal, ou alguém fez uma gentileza e te agradou com um presente. Aí você sente na obrigação de retribuir. Você tem condição de retribuir. Aí vira esse troca-troca. Eu te convido, você me convida. E aí ninguém fica devendo nada a ninguém. Jesus, diz o comentarista, ele não está ensinando aqui lições de etiqueta social, como se sentar na... Não, Jesus está ensinando práticas para as nossas vidas espirituais. Como que nós, povo de Deus, devemos nos portar diante dos menos favorecidos. Se nós fizermos como o mundo faz, não seremos discípulos de Jesus. Não podemos nos moldar ao mundo e agir de conformidade com que o mundo age, da maneira que o curso do mundo segue. Está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Viver, não podemos viver de acordo com as regras deste mundo. Toma lá, dá cá. O povo de Deus não pode agir desta forma. Era um costume deles, né, dos judeus, dos fariseus, almejar um lugar de honra em uma bodas. Era um desejo deles ser visto pelos outros. Era um desejo deles ter honra diante das pessoas. E muitas das vezes, infelizmente, nós também agimos assim. Nós temos um exemplo que encaixa bem aqui, é quando a mãe de Tiago e de João, ambos filhos de Zebedeu,
ela se aproxima de Jesus, levando os seus 2 filhos, e pede a Jesus que, quando foi estabelecido o reino dele, que ele dê lugar para os seus 2 filhos, para que um se assente à sua direita e que o outro assente à sua esquerda. Os melhores lugares de uma mesa. São os convidados de maior honra que sentam ao lado do anfitrião. E a mãe de Tiago e João desejava estes lugares para os seus filhos. O que Jesus vai responder para ela? Jesus responde para ela: olha, estes lugares não compete a mim escolher quem se sentará, à minha direita ou à minha esquerda. Estes lugares de honra compete somente a Deus dar esta honra a alguém. Só Deus sabe quem sentará à minha direita e à minha esquerda no reino dos céus. E Jesus vai dizer: olha, entre vocês, entre os discípulos e entre nós, cristãos, não pode ser assim. Pois quem quiser ser grande, Jesus vai ensinar para eles, tem de ser um serviçal. E que mesmo ele, Jesus Cristo, quando ele veio, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Está em Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 28. Quem deve nos honrar é Deus. E a seu tempo, diz as Escrituras Sagradas, ele nos exaltará. Humildade é considerar os outros superiores a nós mesmos. Está em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Jesus vai ensinar para eles a lição da humildade. Eu não posso ter um conceito elevado de mim mesmo. Está em Romanos capítulo 12, versículo 3. Nós não podemos nos projetar sobre outras pessoas. Nós devemos andar em humildade. Mas Jesus vai dizer aqui que é andar em humildade, mas não uma humildade fingida. É uma humildade sincera, né? Fazendo parte do nosso caráter cristão. É uma posição digna da nossa vocação. Está em Efésios capítulo 4, versículo 1 e o 2. Ninguém me vê. Não sou reconhecido por ninguém. Então você vai deixar tudo? Nós ouvimos as pessoas dizerem: ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém reconhece meu trabalho. Esta pessoa, ela está desejosa de obter honra e ser honrada diante das outras pessoas. Às vezes as pessoas pensam e agem dessa forma. Nós devemos esperar que Deus nos honre, que Deus nos exalte. E se nós não formos honrados aqui, com certeza, na ressurreição dos justos, nós receberemos a nossa recompensa. No mundo, as regras, elas são diferentes. Os que exercem autoridade são considerados grandes, são as pessoas que mais recebem honras. Mas no reino de Deus, as regras são diferentes. A grandeza não será medida pelo domínio que alguém tem sobre outras pessoas, mas ela será medida pela dedicação ao serviço ao nosso próximo. Jesus, ele nos deu o exemplo. Quando ele se cingiu, enrolou-se com uma toalha em sua cintura. Era assim que os servos, eles eram diferenciados dos seus senhores. É o que nós conhecemos hoje como se fosse um avental para que a pessoa pudesse trabalhar. Jesus então cinge a sua cintura com uma toalha, enche uma bacia d'água, abaixa-se e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso aconteceu no dia, que ele ia ser preso, na última Páscoa que Jesus passa com os seus discípulos. E nós vemos que os discípulos não queriam aceitar isso de forma nenhuma, mas Jesus estava dando o exemplo de servidão, de serviço e de humildade. E ele então lava os pés dos seus discípulos. Está em João capítulo 13, versículo 5. Em algumas ocasiões,
Jesus sempre escutava os seus discípulos disputando qual deles era o maior. Um exemplo que nós temos está em Lucas capítulo 9, versículo 46. No segundo tópico, nós vamos falar sobre as grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. Quais são as grandes lições que nós aprendemos nesta parábola? Primeira lição: humildade como marca de um verdadeiro cristão. É marca do cristão a humildade. Qual é a segunda grande lição que nós aprendemos nesta parábola? Praticar boas ações sem esperar nada em troca. É o amor desinteressado, né? Desinteresse total nas boas práticas que nós fazemos, sem esperar nada em troca. O que é humildade? Humildade é modéstia, é simplicidade, é ser uma pessoa sem grandes ambições, é alguém que não tenta se projetar sobre outras pessoas e nem se mostrar. É não se considerar superior às outras pessoas. O apóstolo Pedro, ele nos manda revestir de toda a humildade. Ele nos manda humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Humildade é ausência de orgulho. Pedro diz que Deus, ao seu tempo, nos exaltará. Está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 e versículo 6. Olha, você pode ser o melhor cantor da congregação. Você pode ser o melhor pregador. Você pode ser o melhor ensinador. Você pode ser o melhor professor, mas não se apresente como tal diante das pessoas. Você pode ser o melhor regente, né, de jovens ou de irmãs ou de irmãos de coral. Não se apresente como tal. Nós devemos atribuir aos outros e a Deus o crédito daquilo que nós alcançamos. É preciso ter consciência das nossas limitações. É ter consciência de que somos servos e dependentes de Deus. Nós aprendemos, tudo que nós temos vem de Deus e nós somos dependentes dele em todas as áreas das nossas vidas. Esta humildade é uma característica de que nós somos servos de Deus. No segundo ponto, a segunda lição da parábola. Os fariseus, eles excluíam os pobres, os aleijados, enfim, todos os defeituosos eram excluídos do convívio religioso e da participação do convívio entre eles. A hospitalidade, ela deve incluir a todos, e não somente a parentes, amigos, ricos, famosos. A nossa intenção, realmente, é entreter somente o nosso grupo, ou o nosso grupinho de amigos, né? Aquelas pessoas que estão no nosso círculo. Mas Jesus vai nos ensinar aqui que não podemos entreter somente este nosso grupo. Não preciso excluir o meu grupo, mas eu não posso, né, entreter somente este grupo, esse círculo de amizade. O comentário bíblico pentecostal, ele nos adverte que se eu convidar apenas aqueles que podem me retribuir, o que eu dei? Não dei nada. É apenas uma forma de comércio, de esperar recompensa de alguém. É o toma lá, dá cá. E isso, quando tem recompensa, eu estou esperando recompensa, isso não é generosidade. Muitas das vezes, esta hospitalidade e generosidade, ela é movida apenas pelo desejo da recompensa. Mas a verdadeira generosidade é aquela que, desinteressada, ela não espera recompensa. É aquela que não espera retribuição das pessoas.
nós fazemos para aquelas pessoas que não têm como nos retribuir. Um exemplo: te convidam para uma festa de aniversário, você leva um presente. Claro que da outra vez que você convidar esta mesma pessoa, ela se acha na obrigação também de te levar um presente. Ela vai te recompensar. Você sabe, você pode esperar que ela vai te recompensar. Porque se ela não te recompensar, no próximo convite, você já não dá mais. Porque você não foi recompensado da outra vez. Isso já não é generosidade. Isso é troca de presentes e troca de convites. Examinemos a nós mesmos. Se você dá um presente para quem não pode te retribuir, dificilmente você dará no próximo ano. Às vezes, eu observo algumas festas e onde essa generosidade ela é puramente por obrigação, troca de presentes e nada mais. As pessoas se sentem constrangidas a devolverem, a generosidade que elas receberam. Nosso amor, ele deve ser desinteressado, sem esperar troca, sem esperar retribuição. Quando Jesus Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário, quando ele veio aqui ao mundo, Jesus já sabia que nós não tínhamos nada para lhe oferecer em troca. Nós não temos nada para oferecer a Deus devido a esse amor maravilhoso que ele demonstrou por todos nós. O que nós temos para oferecer a Deus? Nada. Sabe como isso chama? Amor altruísta. Aquele que não quer nada em troca. Está em Mateus capítulo 20, versículo 28 e João 15, versículo 13. É doar-se sem esperar recompensa de quem nós estamos ajudando. Está em Mateus capítulo 25, versículo 34 ao 40. Jesus ensina aqui nessa passagem sobre isso. Quando nós cuidamos dos necessitados, dos pequeninos, quando nós visitamos as cadeias, os orfanatos, os asilos, os hospitais, quando nós alimentamos os necessitados, quando nós matamos a sua sede, quando nós hospedamos estas pessoas, é a Cristo que nós estamos fazendo. Nós não esperamos recompensa dessas pessoas, mas nós sabemos que na ressurreição nós seremos recompensados por Cristo. Nós fazemos isso por amor desinteressado, sem esperar nada em troca. Então você pode perguntar, então eu não posso convidar os meus amigos? Se você tiver amigos ricos, famosos, sim, podemos convidar nossos amigos. O que Jesus está dizendo aqui, o que nós não podemos fazer é excluir os menos favorecidos e nem exercer poder sobre eles, fazendo com que eles sejam devedores para sempre, porque nós fizemos algo para ele. Alguns pensam que por fazer o bem para alguém necessitado, ele exerce poder sobre aquela pessoa. E ela vira, na verdade, um capacho dela, porque não tem como devolver a recompensa. Não podemos agir desta forma. Terceiro ponto, a lógica do reino é diferente. Muito diferente do mundo. Muitas pessoas, quando vêm a Cristo, se decepcionam, porque a lógica do reino de Deus, ela é diferente. Maior é o que serve, menor é o maior, o primeiro é o último, o humilhado é o exaltado. É totalmente diferente a lógica do reino de Deus. Essas duas grandes lições, elas desafiam a lógica humana, humildade e amor desinteressado, pois nessas, na lógica humana, prevalecem os adágios, né? O que é adágios? Adágios são ditados populares que encerram um pensamento moral, e tem N adágios populares, né? Vou dar aqui apenas um exemplo. Pimenta nos olhos
dos outros é refresco, antes ele do que eu, e infinitos, né? Provérbios que nós conhecemos. E outros. E as estratégias oportunistas. Rico casa com rico, mesmo sem amor. Amizade com pobre não dá em nada. Então, para que ser amigo de pobre? Ele não tem nada para me oferecer, não existe nenhuma oportunidade. Jantares de interesse, de negócios, pessoas que nós queremos ao nosso redor, visando puramente o interesse, né? Essa é a lógica do mundo, e tantas outras coisas. Nós devemos ajudar quem não pode nos recompensar. Geralmente, estas pessoas, elas são esquecidas. Dificilmente ela estará na lista de convites, de grandes banquetes, de grandes festas, de grandes casamentos, de grandes reuniões. Elas não são convidadas. Elas não são lembradas, porque há um jogo de interesse. E estas pessoas, elas não podem nos recompensar. Mas Deus, com certeza, Ele nos recompensará. Tem um galardão na eternidade, né, para nós. Não ficaremos sem recompensa. Nós servimos a um Deus que vê o oculto, né, o que nós fazemos no oculto, e temos um Deus que nos recompensará. No terceiro e no último tópico, nós vamos falar sobre a recompensa da humildade e do altruísmo. Nada que nós fizermos para a obra de Deus, com este amor, né, desinteressado, passará despercebido aos olhos de Deus. Nada que nós fizermos aqui ficará sem recompensa. Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. E tudo que você fizer, tudo que nós fizermos, nós teremos uma recompensa. Se não for aqui, será na eternidade. Tem um galardão à nossa espera. O que é altruísmo? Altruísmo é uma atitude oposta ao egoísmo, ao egocentrismo. O altruísmo é você se dedicar aos outros, ser solidário. É o que nós chamamos de filantropia. É um amor desinteressado. Humildade e filantropia deve ser característica de todo cristão. Jesus, na verdade, aqui nessa parábola, ele nos ensina que o privilégio maior é servir e não ser servido. A missão de Jesus foi de servir, e ele fala desta sua missão em Marcos capítulo 10, versículo 45. Quando servimos, não é para nós nos vangloriarmos disso, porque a humildade, ela vem sempre antes da honra. Está em Provérbios capítulo 18, versículo 12. Nós não podemos ter o espírito arrogante, confiarmos em nós mesmos. Hoje, muitas pessoas, elas querem receber as suas honras aqui. Elas querem ser recompensadas aqui mesmo. Ser honrada por tudo que ela tem feito para o próximo. Receber as suas glórias aqui mesmo. Hoje, com o celular à mão, com a internet à nossa disposição, hoje tudo que as pessoas fazem de bem para o próximo, elas querem expor em suas redes sociais. Quando elas vão ao asilo, elas postam fotos, né, ao lado dos velhinhos desamparados, dizendo: eu estou aqui fazendo alguma coisa. Já recebeu a sua recompensa, né? Já recebeu as honras diante das pessoas. Quando elas doam cestas básicas, quando elas ajudam os menos favorecidos, elas fazem questão de postar isso em suas redes sociais, porque infelizmente muitas pessoas querem receber a sua recompensa aqui. Ela quer receber a honra das pessoas aqui mesmo. Às vezes elas estão evangelizando nas ruas e já postam fotos que estão trabalhando para o Senhor. Para algumas pessoas, o importante não é Deus ver, e sim os homens verem e serem honrados por causa disso. Já recebeu seu galardão.
devemos, por dedicação, por amor, mas não por um amor fingido. Jesus não se agrada disso. Está em Romanos capítulo 12, versículo 9 e o 10. O amor é a palavra-chave do altruísmo. Mas não é aquele amor só de palavras, ou de que faz hoje e a partir de amanhã eu não farei mais, sem atitudes. O amor, ele tem que ter atitudes. Ele não pode ser só de palavras. O amor, ele não pode ser sem ações, mas ele tem que ser um amor de verdade. Está em 1 João capítulo 3, versículo 18. Não é um amor fingido. Estou fazendo para que as pessoas vejam que eu estou fazendo. E lá no meu íntimo, eu não quero fazer nada destas coisas. Como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, que se eu não tiver amor, esse amor altruísta, eu posso doar toda a minha fortuna, porque o que eu estou querendo é honras e receber minha recompensa aqui mesmo. O amor, ele deve ser revelado na prática, mas é na prática diária, escreveu Tiago no capítulo 2, no versículo 15 ao 17. Este mesmo Tiago, ele escreve que a fé sem obras, ela é morta e vice-versa. E que não podemos despedir alguém sem a ajuda necessária. Não podemos olhar e não socorrer os necessitados. E em 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18, João, ele escreve que se nós tivermos bens neste mundo e cerrarmos a mão para nosso irmão, ele vai dizer que o amor de Deus não está em nós, que nós precisamos amar de verdade. Retribuir o que nós ganhamos não é altruísmo, e sim recompensa, mas ajudar aos necessitados, sem esperarmos nada em troca, isso sim, isso é altruísmo, porque sabemos que a nossa recompensa, ela vem de Deus. Precisamos servir sem interesse. A máxima desta parábola é: qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Está em Lucas, capítulo 14, versículo 11. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma ótima aula, um ótimo encerramento de trimestre, que Deus continue te abençoando. E eu quero mandar um abraço aqui para todos vocês que têm comentado nas minhas aulas. Agradeço o carinho de todos vocês. Só a eternidade pode recompensar tanto carinho. E se você gostou desta aula, dá um curtir aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, então se inscreva no meu canal, para que meu canal possa crescer e alcançar outras pessoas. E também compartilhe em suas redes sociais. E eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Leucila. Ela pediu um abraço para o pastor Rivelino e a esposa dele, a missionária Celi Ribeiro, da Assembleia Templo Central de Óbitos, Garga do Rio Amazonas. Também para a nossa querida Giovana Mendes, da Assembleia de Deus Tempo da Colheita, no Rio de Janeiro. Também nossa irmã Keren Cassiana, de Pernambuco. Para Janete Cavalcante, da Assembleia de Deus de Pernambuco, do pastor Ailton José. Um abraço para Janete. Também nosso irmão Davi Dantas, de Olinda, Pernambuco. O nosso irmão Anthony Joseph Smith, espero estar certo, irmão Anthony, da Assembleia de Deus de Campinas dos Coelhos, Recife, Pernambuco. Quero desejar a todos vocês aqui um feliz 2019. Que Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. E que em 2019 nós possamos continuar aqui firmes na presença de Deus e lecionando para os nossos alunos. E que o Espírito Santo nos dê sabedoria para continuarmos nesta jornada. Amém? Um feliz 2019 para todos vocês. E eu te aguardo aqui no ano que vem, na nossa primeira aula de 2019. Um forte abraço a todos vocês.